preventivas, Dr. Raposo Subtil, são uma exceção. Não são uma exceção. São uma medida que, em 94, o legislador entendeu que era necessária para combater tipos de crimes especiais em que o seu desenvolvimento ou a possibilidade de serem cometidos levaria a medidas de pesca, no sentido de medidas de captação de indícios para evitar a prática do crime, como a corrupção, branqueamento de capitais, crimes com esta gravidade. E por isso, antes de autuar como inquérito e colocar uma pessoa como suspeito ou como arguido, o Ministério Público tinha a possibilidade da Polícia Judiciária de fazer esse tipo de averiguações, sempre com respeito dos mecanismos de processo penal e garantias dos cidadãos que a Constituição e a lei do processo penal, enfim, estabelece. Ou seja, não poderia fazer coisas intrusivas, não podia mencionar pessoas que não tinham que os constituir arguidos, não podia fazer captação de comunicações ou apreensões, buscas, etc. Por isso, era uma medida, o que diria, de polícia de rua, mas mais especializada, em que a pessoa vê se há ali um indício para ser cometido ou a possibilidade de ser cometido um crime e avançava. O problema aqui, e pegando ali nas últimas afirmações, que em parte concordo, o problema aqui foi que o rótulo é um género de produto branco. A gente vai ao supermercado, há produtos de marca, é um produto branco. E foi dado aqui um rótulo branco. É uma medida administrativa, é uma medida preventiva e ficou assim. E agora para E a percepção foi que foi um privilégio. Não digo que seja um privilégio, mas agora para ser encerrado, eu vou dizer porque é que não é um privilégio, na minha opinião. Eu digo, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu, quando falo em privilégio, tem a ver com a questão dos 7 meses. Bom, não é com a questão das averiguações preventivas propriamente. Esse produto branco, que era a tal medida preventiva, o que levou é que para ser encerrado ou para ser, digamos assim, qualificado de outra maneira, é preciso que se tirem factos daquilo que foi um alerta geral de que o Primeiro-Ministro, na altura ainda não Primeiro-Ministro, teria cometido faltas no âmbito do seu exercício, da sua atividade privada. Só que estas medidas preventivas não se aplicam a este tipo de crimes. Ou seja, não se aplicam para ver se uma pessoa pagou impostos ou não pagou impostos. Não se aplicam para ver se uma pessoa levou mais honorários a um cliente ou levou outro. Não é? Aplicam-se a outro tipo de crimes que não estavam encaixados, na minha opinião, aqui. Por isso, nem sequer devia ter havido processo nenhum. Não era nem este, nem um outro, nenhum. Nem um processo-crime. Porque não havia sequer uma denúncia. O que havia era uma notícia. Havia uma notícia em quem poderia, porventura, fazer alguma averiguação era a autoridade tributária e não outras autoridades. Porque não havia nenhum lesado, não havia nenhuma atividade pública associada à conduta deste advogado, havia uma prática normal. Agora, o que é que está a acontecer? Quando se diz que falta informação, significa o quê? Que nas medidas preventivas, como não se pode fazer buscas, nem se pode fazer ações intrusivas, então pede-se, dê-me a documentação. Mas se eu entender que é sigiloso e digo que não, então abre um processo de inquérito formal ao abrigo do processo penal. Nós temos aqui um outro problema de base, que eu já comentei isto, e eu acho que nós devíamos ter o direito de renunciar ao Estatuto de Arguido. Eu acho que o Estatuto de Arguido foi criado como uma medida de proteção e todos os cidadãos deviam ter o direito a renunciar. Ou seja, eu renuncio a ser arguido. Então eu só posso ser uma coisa, acusado. Eu renuncio a ser suspeito, que me dá também algumas garantias. Então eu só posso ser acusado. E então, quando fosse acusado, eu começava a ter o PIN que leva a que hoje façam o quê? O abandono da cena pública de uma série de pessoas. O anterior Primeiro-Ministro saiu pelas portas dos fundos, mas para um gabinete private, porque foi para uma função. O outro está congelado, em banho-maria está congelado, há 7 anos, há 9 anos está congelado. E este está na umbrella, está ali preso, não sabe a quê, se avança para dentro, se cai para fora. Quer dizer, isto é uma coisa que não pode acontecer. E esses pinos têm um efeito de censura hoje que a comunicação social e a opinião pública está a aceitar como razoáveis. Quando a gente fala em presunção de inocência, ninguém acredita. Então, o que é que devia de acabar? Devia de acabar. Presunção de inocência? Devia de acabar a noção de suspeito e a noção de arguido. A pessoa era acusada, e quando é acusado já há um indício, um juiz já se pronunciou, já disse, sim senhor, bom, ainda não é definitivo, mas já está indícios já fortes para ser acusado. Até lá acontecia. Como continuava a ser Primeiro-Ministro, Ministro, tudo, porque a desconsideração, que é outra vertente também importante, das pessoas coletivas, que é o indivíduo é Ministro, mas ele tem um problema, ou aqui no caso o jornalista, é constituído de arguido por causa da função que tem. Então já fica com a sua carreira, digamos assim, ali prejudicada por causa disso, num limbo. Não pode. Por isso, nós temos que alterar completamente esta estrutura e temos que ver os processos
e a existência nos processos das pessoas como perfeitamente normais. Normais. Uma pessoa tem que ser arguído para ser bom cidadão. Tem que estar num processo como suspeito para ser bom cidadão. Sim. Não há outra hipótese. Até porque os políticos estão a conduzir, digamos assim, a luta política precisamente nesse cerco e nessa arena. E por isso nós, os juristas, hoje, não conseguimos utilizar um artigo da Constituição, um artigo do processo penal, para defender um cidadão. Não é possível. Percebo.